Você está com a sua Bíblia aberta aí? Mantenha ela aberta, eu não vou ler agora, mas Jeremias 17:9. Deixa aí nesse texto e olha para mim por um momento. Nós podemos viver a nossa caminhada de fé ou a nossa vida sobre 3 estilos e decisões. O primeiro é achando que tudo é responsabilidade minha e que eu sou responsável de tudo, o meu sucesso, o meu fracasso, o meu êxito, tudo depende apenas de mim. Basta que eu me esforce, baste que eu me dedique, baste que eu use de afinco, que eu vou conseguir obter vitória. Ninguém é responsável por nada na minha vida. A outra pessoa não define o que vai acontecer, e muito menos Deus. A minha vida é uma vida totalmente de minha responsabilidade. Algumas pessoas vivem desse jeito. Outras pessoas vão para outra extremidade dessa história. São pessoas que acham que não têm responsabilidade nenhuma. Ou seja, nada depende ou é de sua total responsabilidade. São aquelas pessoas que buscam sempre colocar a culpa nos outros pelos seus fracassos, ou até mesmo pelo seu sucesso. Sempre foi o outro, eu não tenho responsabilidade. Enquanto um toma as rédeas total de sua vida, outros abrem mão na totalidade. E tem aqueles que entendem que a vida é uma parceria entre nós, o nosso semelhante e Deus. Uma forma equilibrada de viver, entendendo que em algumas situações eu sou responsável, em outras situações as pessoas que estão próximas de mim, elas são responsáveis. E Deus é responsável. Quando nós olhamos para o sistema criado por Deus, ele é totalmente envolvido numa parceria, é tudo integrado. Desde o sistema da cadeia alimentar. Vamos aqui usar um exemplo. Vamos lá, você chega lá no alto da serra e de repente você se depara na fonte do rio com uma mina, com uma fonte de água, certo? Ela está brotando da terra e agora ela se junta num pequeno canal que vai para um pequeno córrego, que vai para um riozinho, que desemboca no outro, e ela então vai chegar até o mar. E é só uma questão de tempo até ela se tornar uma água salgada. Mas e agora? Por que essa água continua nascendo? Eu não sei se você sabe, mas a quantidade de água no mundo é a mesma desde sempre. Eu não sei se você sabia, mas não nasce água, não. A quantidade de água existente no início é a mesma hoje. O que acontece é que essa água que nasceu na fonte, que foi para um riacho, foi para um córrego, que foi para um rio, que desembocou no mar, ela vai ser removida do mar pelo sol, que entrega ela em forma de vapor. Ela vai se condensar nas nuvens, que vai ser levada pelo vento, que vai ser precipitada na terra, que vai filtrar e que vai voltar de onde veio. É uma parceria perfeita. Se nós entendemos que esse foi o sistema criado por Deus, o sistema de parceria, onde um entrega para o outro, é meio como uma corrida de bastão, sabe? Onde eu faço a minha parte, mas eu tenho que entregar agora para que o outro faça. Nós vamos olhando tudo que Deus criou. Vamos lá, você quer ver como há a parceria entre o dia e a noite? Um entrega para o outro.
Esse é um sistema criado por Deus. Eu amo ver reportagem de animais. Eu não sei se você já reparou. Tem pessoas que acham uma crueldade um leão comer uma gazela. Fica com pena de ver, oh meu Deus, que violência. Não, aquilo é uma parceria. Você vai num Serengeti, por exemplo, na África, tem 1.200.000 gnus. Se não tiver o leão para comer aquele gnu, um leopardo, é só uma questão de tempo até não ter mais capim, falando a grosso modo. Os bichos comem tudo. E por que tem mais herbívoro do que carnívoro? Porque tem mais planta do que carne. E quem criou isso tudo de forma maravilhosa, ainda que alguns continuem com pena? Ah, pastor, mas eu acho um absurdo. O bicho come o outro vivo. Ah, você queria que ele matasse, congelasse, temperasse? Para diminuir sua dor quando vê uma coisa desse tipo, depois de alguns segundos no ataque, o animal que está sendo atacado, a presa, ela entra num estado de choque e não sente mais dor. Isso é comprovado. Mas tudo é perfeito. E aí quando chega na nossa vez de vivermos a nossa história, nós não queremos a parceria. Nós casamos, mas não somos parceiros. Nós vamos nos relacionar com Deus, mas não somos parceiros. Nós buscamos relacionamentos interpessoais de amizades que não envolvem parceria. Nosso propósito hoje é mostrar a você que Deus cria um ambiente de parceiros. Preste atenção, os dois irmãos estão no Éden. Qual é a profissão de Caim? Lavrador. E qual é a profissão do Abel? Pastor, que beleza. Um traz a carne, outros os legumes. Uma parceria nos irmãos Esaú e Jacó. Um é caçador, o outro cozinheiro. Vai fazer o guisado. A proposta de Deus, na verdade, é uma grande parceria. E o nosso propósito hoje, aqui pelo menos o meu, é criar um equilíbrio e estabelecer uma conscientização que para usufruirmos de uma vida legal, nós temos que unir o eu, né? Eu, o tu, o meu próximo e Deus. Se nós conseguimos fazer isso, isso é os 10 mandamentos, certo? Coloque Deus em primeiro lugar, depois aprenda a lidar com o próximo, e é tão desafiador que mais da metade dos mandamentos só falam de como lidar com o seu próximo. E qual é o grande desafio do culto? E eu tenho prestado muita atenção por onde eu tenho passado. Eu visito igrejas no Brasil inteiro, e grande parte dos cultos são condicionados a problemáticas, trazendo as pessoas, ou falando para as pessoas que chegam à igreja, como se elas sempre estivessem envoltas em crise, e por isso estão procurando a igreja. Ou seja, no momento em que você encontrar a solução para a crise que você está enfrentando, está na hora de você ir embora, porque a igreja está se assemelhando a um hospital, a um ambiente onde você só procura se estiver vivendo um problema, e não é assim que funciona. Jesus disse: eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Se são dias bons, eu estou contigo. Se são dias maus, eu estou contigo. Se você está triste, eu estou contigo. Mas se você está feliz, eu também estou contigo. Então, se condicionamos a um culto apenas um ambiente onde pessoas estejam aqui para resolver crises, o que vamos fazer quando não mais a tivermos? E você pode dizer: mas pastor, ninguém fica sem crise. Mas a igreja não é lugar para ficar se resolvendo elas. Aqui nós criamos ferramentas, ou oferecemos ferramentas a você. Então eu quero rapidamente falar com você, que já que é uma responsabilidade minha, do meu próximo e com Deus, alguns cuidados, que se nós corrigirmos, podemos evitar sérios problemas. Isso está sendo transmitido? Tá?
Há 2 semanas atrás, eu quis comprar um carro. E entrei num site de um leilão e comprei o carro. A entrega foi marcada para 5 dias. Eu não vou dizer o preço, mas vou dizer para você que não era um carro barato. Porque o meu projeto era vender um carro que eu tenho e colocar mais um dinheirinho para comprar outro carro. E um dia antes da entrega do carro, eu quis entrar no site. Já estava acontecendo outro leilão e eu queria dar uma olhada para ver se tinha um outro carro. Quando de repente eu me deparei com o carro que eu tinha comprado sendo vendido novamente. E aí eu liguei para um amigo que tem 2 sobrinhos que são leiloeiros, expliquei a ele a minha situação, dei o endereço para ele e ele me ligou dizendo que eu tinha caído numa fraude e comprado um carro num site falso e eu já tinha pago. Porque assim que o leilão termina, você tem que pagar o carro. E eu perdi o dinheiro naquele momento. Ok? A culpa foi de quem? A culpa foi minha. Meu filho me disse: pai, se você tivesse me mostrado o site, eu saberia identificar que ele era, mas eu não falei com ele. É muito importante nós entendermos que tem coisas que é culpa nossa. E se tomarmos cuidado conosco, nós podemos evitar sérios problemas. Para você ficar mais calmo, certo? Eu consegui recuperar o dinheiro, ainda não recebi, mas consegui bloquear. Até o policial falou para mim assim, quando eu fui fazer a ocorrência, ele disse: pastor, se o senhor conseguir apanhar esse dinheiro de volta, vai ser a primeira vez na minha vida. Eu falei: pois é, eu vou falar com Deus, e você vai ver que está tudo na mensagem, não estou contando minha historinha ao léu não, porque no final Deus entrou com providência, mas o abençoado aqui, porque bobo eu não sou, eu estava assim, fora de si, quando fiz esse troço, certo? Mas a grande verdade é que tem coisas que a culpa é nossa. Primeira pessoa do singular, eu. Então deixa eu te mostrar alguns cuidados. Já que a vida é uma parceria entre eu, as pessoas e Deus, eu vou te explicar hoje que cuidados você tem que ter com você, que cuidado você tem que ter com as pessoas e que cuidado você tem que ter com Deus. E aí você vai sair daqui. Se quiser errar, aí lasque-se, dane-se. Como diz o filho Felipe: sinto muito, mas não sinto nada. Certo? É assim que funciona. Jeremias 17:9. Põe para mim aí, santo varão. Enganoso é o mais do que todas as coisas, e quem o... Você tem que ter cuidado com você, porque a Bíblia está dizendo que o coração do homem, o seu coração é enganoso. Porque tem gente que diz assim: faz o que manda o seu. Faz não, que você já se entrou em muita coisa ruim. Certo? Não, mas eu senti no meu coração e me lasquei, mesmo com o coração sentido. Então deixa eu falar uma coisa para você: cuidado com... E coração não é essa bomba aqui não, tá? É isso aqui, ó. Cuidado com o seu coração. Cuidado, porque ele pode levar você para lugar tão ruim, que depois para sair de lá pode ser tão difícil. E se você não aprender a viver uma vida de parceria, você bota a culpa no Satanás, você diz que sua mãe não criou direito, você diz que o culpado é seu marido, que é a sua sogra, que é o PT, a esquerda, que é isso, que é o Trump. Você diz que todo mundo é culpado, menos você. Até porque isso vai dar mais para você cometer outro erro. Você nunca errou, sempre quem erra é os outros. O bom de ter culpa é que quando a culpa é nossa, a gente coloca em quem a gente quer.
Então a primeira coisa que eu quero que você entenda, que você tem que ter cuidado com você, é porque o seu coração é enganoso. Quando eu vi aquele carro, naquele preço, naquela cor, o meu coração falou, é seu, Deus vai te dar. O coração miserável de fé me impulsionou a reagir de uma forma incorreta. Então deixa eu falar uma coisa para você. Quando o seu coração falar alguma coisa para você, conversa com ele. Conversa com a próxima fase que eu vou te falar. Conversa com Deus. Senhor, meu coração está bem falando isso comigo. E o Senhor mesmo falou que meu coração é enganoso. Como foi o Senhor que fez? O Senhor sabe o que está falando. Então me dá uma dica para como não entrar em fria. Porque deixa eu falar uma coisa para você. Deixa eu colocar de uma maneira melhor. A maioria dos problemas que já tivemos hoje na nossa vida, o culpado fomos? Sim ou não? Sim ou não? E por não termos a habilidade de dizer uma palavrinha que foi o primeiro exemplo que a Bíblia me dá. Qual é? Quando Eva falou, Adão, come o fruto, o que Adão tinha que falar? Não vou. Não vou, é isso aí, irmã. Não vou comer. Ah, mas eu comi e não morri. Dane-se, a hora que Deus chegar eu falo, não morreu. Olha aí, mas desobedeceu. Mas ele disse não. O que ele disse? Lascou a vida dele e a nossa, por causa de um sim. Se tem uma palavrinha abençoada que você tem que aprender, é falar não. Fazer uma avaliação não é bom, e não precisa nem ser ruim não, a Bíblia diz, fuja da aparência se parece mal, não precisa ficar para ver não. Ah pastor, mas aí todo mundo vai dizer que eu sou ruim. Qual o problema? Então dá uma olhada, você tem cuidado com o seu coração, porque a Bíblia diz que há perversidade nele. Eu sei que é duro falar isso de nós mesmos, mas é o que a Bíblia está falando, certo? Segundo, bota aí, 1 Samuel 16, 7. O que você tem que ter cuidado com você? Porém o Senhor disse a Samuel, não atente para a sua aparência, está aqui na tela, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem vê o quê? O que está diante dos, porém o Senhor olha para o que a Bíblia está dizendo? Que eu tenho que ter cuidado comigo, que a minha capacidade de visibilidade ela é extremamente limitada. O homem só consegue ver o que está diante dos seus olhos. Então, antes de tomar decisões, eu preciso tomar algumas posturas. Por quê? Porque segundo a Bíblia, o meu coração pode me enganar. Segundo a Bíblia, os meus olhos, ou a minha capacidade de enxergar, a minha leitura, o que eu sou capaz de ver e de notar, é extremamente limitado. Eu vejo o que está diante dos olhos. Por isso eu tenho que ter cuidado. Quando for tomar uma... Gente, isso que eu estou falando aqui, eu preciso desmistificar primeiro. Isso que eu estou falando aqui só serve para coisas que são relevantes, porque senão eu vou colocar a igreja num ambiente de loucura. Preste atenção, você levanta na sua sala para pegar um copo de água na geladeira da sua casa, na cozinha. Qual é o nível de atenção que você estabelece para executar essa tarefa? Simples. Você levantou, caminhou até a geladeira, pegou um litro de água, colocou no copo, bebeu e voltou. Sim ou não? Vamos agora. Você vai atravessar a Washington Luiz, um local onde não tem passarela, sexta-feira, certo? Feriado prolongado, e tu vai atravessar a pista. Como é que tu faz? Tu levanta, atravessa a pista.
Não. Você olha, você estabelece uma rápida. Por quê? Por que é que para pegar um copo de água, você libera um nível de atenção pequeno, uma preocupação pequena, se você fosse atravessar uma pista? Porque aqui a sua vida não está em jogo. O que eu estou dizendo para a igreja, tenho falado para mim já há muitos anos, Cláudio, todas as decisões que você for tomar, que podem te gerar, que são decisões, que no momento de executá-las, se elas não forem bem feitas, podem te causar grandes danos. Utilize um nível de atenção grande. É isso. Para coisas pequenininhas, o que eu vou vestir? Se eu vou ali comprar alguma coisinha, se eu vou ligar a televisão, se eu vou mudar se eu vou fazer isso, se eu vou fazer aquilo. Eu não estou dizendo isso. Porque se você errar na escolha de uma roupa, o dano é pequeno. Se você errar na escolha de um programa, o máximo que vai acontecer é você dormir porque ele estava chato, ou você mudar de canal. Mas se você erra na escolha de um cônjuge, desgraçou a sua vida. Se você erra numa escolha profissional, você pode comprometer sua vida por muito tempo, até corrigir a rota. O que a Bíblia está dizendo é isso. O que eu tenho que ter cuidado comigo? Porque o meu coração, a minha maneira de perceber as coisas, elas não conseguem me dar uma noção total. Então, quando a decisão for comprometedora, utilize-se de um nível de atenção, de cuidado, de respeito. Por quê? Porque aquilo pode te causar grandes problemas. As pessoas me dizem: ô pastor, eu só falho. Sim, mas você não precisa falhar em coisas que te tragam tanto prejuízo. É só isso. É falhar em coisas, e isso nós vamos fazer, que não nos causem danos ou prejuízos menores. É só isso. Então, mais 2 conselhos que eu quero lhe dar para você aprender a lidar com você. Tiago 1,14 é um excepcional. Tiago 1,14. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, ou pelo seu próprio desejo. Olhe para mim, cuidado com você. Por quê? Porque tem uma coisa chamada desejo. E o desejo pode ser aproveitado por outras pessoas e até mesmo por Satanás para te trazer prejuízo. Fique atento aos seus desejos, cuidado com eles. Eu não tenho problema com pessoas que desejam coisas. Eu não tenho problema. Eu tenho problema com o que as pessoas fazem com tais desejos. Desejo, a Bíblia diz que o meu coração é enganoso, que nele há perversidade. A Bíblia diz que eu não consigo ter uma visão nítida. E a Bíblia está me dizendo que eu tenho que ter cuidado com o meu desejo. Por quê? Porque é o meu desejo que pode virar uma arma na mão do meu adversário. É só isso. Por isso que eu tenho que ter cuidado comigo. Se eu começar a me policiar de forma correta, eu posso fazer com que eu, Cláudio, me desvie de muitos problemas. E se você quer saber se não pode piorar, o apóstolo Paulo ainda diz algo na carta aos Romanos, no capítulo 7, no verso 15. Coloca aí. E eu fecho essa parte de cuidado para conosco. Porque, você pode ler comigo? Porque o que faço, pois o que quero, mas o que aborreço,
falando esse negócio aí? O apóstolo Paulo. Paulo está dizendo, olha, porque eu estou fazendo coisas que não aprovo. E as que eu queria aprovar eu não estou, mas eu fico triste com aquilo que mas eu continuo fazendo. O que Paulo está dizendo é que eu posso fazer o mal mesmo sem que, porque eu perdi o controle da minha própria vida. Esse texto não é a estrutura final do discurso de Paulo, não. O final é: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Eu consegui mudar de fase. Mas é importante nós entendermos isso, porque senão vamos ter uma igreja o tempo inteiro tratando de problemáticos. Uma igreja o tempo inteiro consertando casamentos, o tempo inteiro falando de gente que precisa pagar dívida, o tempo inteiro falando de gente que precisa ficar curada de uma doença. Jesus virou utilitário, sabe? Aquilo que eu procuro parece o Google. Eu procuro para resolver alguma coisa, e não é assim que funciona. Eu não estou dizendo que ele não é e não faz milagres e não resolve problemas. Eu estou dizendo que igreja que não fica sã nunca. Que tipo de vida que não melhora nunca. O discurso é sempre: eu estou numa luta, eu estou numa batalha, eu estou numa dor, eu estou nisso, eu estou... E quando é? Isso não é vida, isso é uma saga. É importante nós entendermos. Se a vida é uma parceria, sou eu, pessoas e Deus, primeiro eu vou entender o que eu preciso fazer. Então o que eu preciso fazer? Entender meu coração, vigiar minha ótica, entender que os meus desejos podem me ludibriar, e por último, entender que eu posso estar fazendo o que não quero, mesmo sabendo que é errado. Pastor, mas aí ficou difícil. Mas já eu te explico. Nós também precisamos ter cuidado com os outros. E grande parte da vida e das pessoas mais maduras aqui, até porque a bandeira do projeto é recomeçar, vem do segundo ou do terceiro casamento, ou já fez isso, ou já fez aquilo, ou já passou. São pessoas que estão tentando consertar a sua trajetória, fazer novamente, mas agora de uma forma assertiva. E se você teve problemas anteriores, provavelmente você também teve problemas não apenas com você, mas teve problema com outros. E se na vida eu tenho que lidar com gente, é bom saber como me comportar e que cuidados eu tenho que ter. Então vamos lá em alguns cuidados que eu acho que pode ser bem valiosos. Jeremias 17:5. Profeta Jeremias 17:5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu, e aparta o seu coração do... Preste atenção no que a Bíblia está dizendo. Isso não tem a ver com relacionamentos de amizade. Isso não tem a ver com contar para pessoas seus segredos e abrir seu coração. É só você ler o texto. Mas o texto está dizendo: cuidado com um nível de confiança excessiva. Quando você começar a confiar demais nas pessoas, você vai começar a ter sérios problemas. E esse é outro problema da religiosidade. Porque é praticamente falta de fé desconfiar das pessoas. Todas as vezes que eu digo para alguém: cara, avalia melhor, essa pessoa pode ser ruim, essa pessoa pode ser tóxica, essa pessoa pode entrar na sua vida e pode desgraçar a sua vida. Por quê? Porque o coração dela é enganoso, engana até ela, não vai enganar você, porque a ótica dela é ruim, porque seus desejos são ruins, e porque ela pode fazer mal sem querer. Quando eu vou dizer isso para as pessoas, elas ficam, como diria um amigo, consternadas, porque dizer que o outro é ruim
parece um pecado. Não, gente. Tem gente ruim, sim. Tem gente má, sim. Isso é uma grande verdade. Se eu não aprender a entender isso, eu vou ter sérios problemas. Quando a Bíblia me instrui nesse ponto, eu preciso ser maduro para entender. A Bíblia diz: maldito, mal falado vai ser aquela pessoa cuja qual colocar a sua confiança em outra pessoa. Então eu vou lidar com maturidade. Sabe como é que eu lido com gente? Já viu os anéis de Saturno? Está aqui, ó. Saturno aqui, o primeiro anel, pertinho, o segundo anel, o terceiro anel, o quarto anel. A minha vida, imagine que eu sou Saturno. Esses anéis são os níveis de vida que eu estabeleço. E esse aqui é você. Você entra na minha vida sempre no último anel. Seja você quem for, amigo de quem for, filho de quem for, ninguém entra na minha vida aqui, entra aqui. À medida que eu vou convivendo com você, sob níveis de influência, é isso. Eu preciso aprender e ter cuidado com as pessoas, com os outros, por quê? Para não colocar neles um nível de confiança excessivo, porque a Bíblia diz que maldito é o homem que confia no outro. E eu tenho que aprender a estabelecer níveis de relacionamento e referências, porque são minhas decisões. Estou conversando com alguém começa a falar mal de fulano. Quando alguém fala mal de alguém, uma parcela da maldade que ele está falando, ele está falando dele mesmo. Ninguém que é bom fala mal dos outros. Ninguém que é bom fala mal dos outros. Ninguém que é bom, ninguém, não interessa a intenção. Quando alguém chega para você para falar mal de alguém, tira 10% desse mal e bota na conta de quem está falando. É assim que funciona. Nós precisamos avaliar nossas referências. Porque você sai da igreja, meu irmão, é o tempo inteiro, sabe? É o tempo inteiro, é rede social, rede social, rede social. É uma das coisas que me trouxeram para onde eu estou. Mas eu devo ter uns 20 dias mais ou menos, a não ser as postagens que eu tenho que fazer de contrato. Eu não mexo mais nisso. Você quer saber? Eu nunca postei nada no meu Facebook. Eu nunca postei nada. Está meu filho aí que sabe, e quem mexe na minha... Eu nunca postei nada no YouTube. Não estou falando contra, não. Meu mecanismo de divulgação. A única rede social que eu já postei hoje na minha vida, eu nunca postei Twitter, é o Instagram. Mas virou um absurdo as redes sociais, sabe? Pedido de proximidade, de amizade, é uma coisa louca. E aí as pessoas vêm, aí eu pergunto logo. Porque muitas vezes quando alguém vem me contar um de seus problemas, a primeira coisa que eu faço é entrar na rede social das pessoas. Eu quero ver que tipo de fotos elas colocam, o que elas fazem. Eu quero ver, porque aquilo ali define quem ela é. Esses dias o cara não estava pagando pensão alimentícia e foi para a audiência. Foi lá que estava sem dinheiro. O advogado da esposa falou: meritíssimo, dá uma olhada na rede social, assim, tomando um chopp, viajando por não sei onde. E ladrão de mamadeira, não pagava a pensão alimentícia, foi preso com a infração dele. Ladrão de mamadeira. Você está rindo, mas o assunto é sério. Nós precisamos consertar nossa vida, entende? Estabelecer uma linha de aprendizado onde eu aprenda a selecionar pessoas. Quando eu era garoto, uma seleção que não era bíblica, mas quase bíblica. Antes de ser amigo de alguém, coma com ele um saco de sal. E os antigos falavam disso. Eliezer sabe que é velho igual eu.
Pastor Renato riu, mas é mais velho que nós dois. Escute só, era aquele saco da roça, daquele sal grosso, desse, você sabe quanto tempo leva para comer um saco de sal daquele de 30, 40 quilos? É muito tempo. Hoje eu vejo gente que entra na fila do banco, já conta tudo para os outros. Como é que vai assim? Olha, tudo bem? Tudo bem. Muito prazer em conhecê-la, meu nome é Antônia. Desculpa eu me emocionar, menina. Estou com um problema no meu casamento, também estou doente, estou devendo umas coisas. Você conhece ela, mas abre o coração com facilidade, meu Deus do céu. Ô gente, que bagunça é essa? Colocar pessoas na posição errada na sua vida pode prejudicar você e a pessoa, porque a pessoa é boa, mas se colocar no lugar errado, você pode ter sérios problemas. Então cuidado com isso. Por quê? Porque é estilo de vida, gente. Sabe? Ah, pastor, eu estou aqui, pastor, faz 3 meses que eu estou numa luta. Show de bola, show de bola. 3 meses você está na luta? Cara, o que aconteceu? Eu não fiz um negócio errado, eu dei um mole na internet, eu fiz isso, eu fiz aquilo, pastor, não vigiei, e aí eu tive um problema na empresa, nos negócios e tal, ou eu fiz isso, pastor, eu aqui estou com um problema na saúde agora, porque eu fiz isso, tem 3 meses, 4, 6 meses que eu estou nesse dilema. Show de bola. Acidente de percurso, certo? Pastor, meu casamento está ruim faz 25 anos. Hã? Não pode. Ah, pastor, o que está acontecendo? Me perdoe. Cada um tem sua régua, é verdade. Tem sua vida, é verdade. Mas não pode, não cabe. No evangelho que eu aprendi, no evangelho de Cristo, não cabe. Você está entendendo? A historinha da escravidão do Egito, de 400 anos, isso acabou. Nós precisamos nos posicionar, mas para isso, nós vamos ter que ter o cuidado. Primeiro eu mostrei para você qual é o cuidado de lidar com você. Então, para lidar com você, você tem que saber que o seu coração pode te enganar. Você tem que saber que os seus olhos podem te enganar e você pode não conseguir fazer uma leitura correta. Tenha cuidado com os seus desejos e cuidado porque você é capaz de fazer mal até sem querer. Tenha cuidado com os outros. Por quê? Cuidado para não confiar demais e depois ficar desapontado, porque pessoas não fizeram para você coisa que elas nunca disseram que fariam, ou às vezes até deveria fazer, mas foram ingratas. E isso azeda seu coração. Cuidado com as suas referências. Salmo 1, aprenda a selecionar pessoas e a colocar as pessoas na posição certa. Agora, cuidados para lidar com Deus. Números 23, 19. Coloca aí, santo. Preste atenção nisso. E se não prestou atenção nas outras, vale a pena essa, porque ela é a mais importante. Números 23, 19. Deus não é homem para que, nem filho do homem para que se porventura, diria ele, e não, ou falaria e não. Se você vai lidar com Deus, escute aqui, principalmente essa galerinha nova, tá bom? Se Deus falou que você quer se relacionar com Deus, aprenda e tenha cuidado. Ele falou, ele vai de bom e de ruim. Cuidado com isso. Porque tem gente dizendo, a Bíblia é questionável, eu não concordo com isso, eu acho que fulano não devia ir para o inferno, eu acho que isso não é tão pecado assim. Beleza. Discuta isso até na esfera do seu semelhante. Agora, se vai lidar com Deus, a Bíblia está dizendo,
ele vela por uma coisa que infelizmente a maioria de nós nem ligamos mais: nome. Se tem uma coisa que Deus preza, é seu nome. O nome dele é sobre todo o nome. Então descubra uma coisa: Deus vai falar, fulano não vai para o inferno. Então, meu irmão, se agrada a mãe dele, se agrada o pai dele, o marido, se agrada a esquerda, a direita, o movimento não sei das quantas, se é a favor, se é contra, meu irmão, vai para o inferno, porque Deus é soberano e acabou. Ele falou, ele vai fazer. Só deixa eu abrir um parênteses aqui, principalmente para os irmãozinhos que têm ministério. E vem às vezes para a gente dizer: ah, pastor, eu encontrei 2 profetas, 3, que diz que eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo. Show de bola. Deixa eu te explicar como é que funciona o percurso. Numa caminhada na sua vida, durante a caminhada, se você tem alguma coisa a ser realizada no futuro e Deus vai te sinalizar, quem vai fazer isso vai ser profeta. É o profeta que vai dizer: vejo você com o microfone na mão, vejo você viajando, vejo você cantando, vejo você numa empresa, vejo você fazendo isso, isso e isso. Esse é o profeta, essa é a primeira fase. A segunda fase é a fase que migra do profeta para o rei. Porque enquanto o profeta diz o que vai acontecer, é o poder do rei que faz com que você saia de uma fase para ir para outra. Sua vida vai mudar, não enquanto Deus ainda está falando com você através dos profetas, mas quando Ele começar a falar com os reis para levar você, para colocar você na posição que Ele quer. Então cuidado para não queimar etapa. Deixa eu falar uma coisa: hoje as pessoas olham o ministério do pastor Cláudio, eu tenho 29 anos de ministério. Deixa eu te falar, a primeira oferta que eu ganhei para pregar num lugar foi 5 anos depois que eu pregava. A primeira oferta que eu ganhei, que tinha um valor de meio salário mínimo, Jorge, eu ganhei depois de 12 anos que eu pregava. Porque até o 5º ano eu trabalhava numa empresa e eu não aceitava, eu tinha vergonha de aceitar a oferta. Eu só passei a aceitar a oferta porque eu pregava tanto que o dinheiro que eu ganhava no meu trabalho já não dava mais para manutenção, combustível, pedágio, para continuar pregando. Então eu fui obrigado a fazer. Foram fases que passaram. Hoje, muitas pessoas, eu sei que olha para o meu ministério e olha o que eu vivo hoje, mas não conhece a história. Por quê? Porque eu tive na minha vida muita gente falando do que eu ia viver. Profeta com força: pastor, eu vejo você com mala, viajando para lá e para cá, e isso. E eu falava: viajando em avião, nunca entrei no avião, tenho medo de altura, uma passagem cara. Lembra que passagem de avião você tinha que vender os 2 rins para comprar? Lembra disso? O pessoal na minha época começou a andar de avião, nego andava de avião de terno e gravata, porque era um negócio tão expressivo. Ana, parecia que você ia para uma audiência. Hoje você chega no aeroporto, o cara descalço, de chinelo, tudo, entra no avião. Entendeu? Você consegue entender isso? Mas aí, um determinado tempo depois, os profetas pararam de falar comigo. E aí começaram a falar os reis. Gente que tinha força para me levar para congressos, para me colocar em determinados lugares. Aí a minha vida começou a mudar. Mas se Deus falou, Ele vai. Amém? João 13:7. Só mais 3 versículos e eu termino. João 13:7. Me ajuda aí, santo, com a rapidez. Respondeu Jesus e disse: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberá. Segunda coisa, você vai lidar com Deus, você tem que ter cuidado. Deus é bom. Deus é. E o que Ele faz nós não entendemos, mas nós vamos entender. Então Deus é. Está assim de gente, falando que Deus é ruim. Cuidado para lidar com Deus. Ah, pastor, Deus, eu não entendo porque meu filho morreu. Eu entendo, estava vivo. Nossa, pastor, o senhor é insensível. Sabe
qual é o problema? É que quando um dos seus morre, sai de perto de tu, mas não sai de perto dele, porque Deus estava com ele aqui e vai estar com ele lá. Ah, mas está doendo em mim. Você acha que eu sou o centro das atenções? Não. Ninguém quer morrer. Está afim de morrer? Quer que um parente seu morra? É lógico que não, mas se morrer. Ué, gente. Ah, pastor, só em pensar eu já choro. Pois é, eu vou deixar para chorar depois que morrer. Senão é 2 choros. Um que não morreu. Eu já vi gente chorando por troço que ainda não aconteceu. Ah, pastor, vou fazer um exame. O que é? Deu ruim? Não fiz ainda não. Estou infeliz, está chorando. Deixa para chorar depois que fizer, se tiver necessidade. Deus é bom. Fala assim, bom. Eu posso não estar entendendo, mas Ele é. Pode estar tudo de cabeça para baixo, mas Ele é. E pronto, eu só não estou entendendo agora. É só isso. Você vai lidar com Ele. Para de dizer que Deus é ruim. Não entendo Deus, eu não concordo com Deus. Então vá para o inferno. Bom é o Satanás. Terceiro, gente, hoje eu fiquei nervoso, desculpa. 1 Samuel 15, 22, já passei 1 minuto. Mas eu sei que nesse segundo culto também não vai ter muita gente, que eu estou olhando ali do lado de fora. Ah, já até que pela quantidade que tem aqui, você vai ter que ficar no segundo. Foi eu conseguir pregar. 1 Samuel 15, 22. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer nos holocaustos e sacrifícios, como que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiro. Se você vai lidar com Deus, sabe que se tem uma coisa que encanta a Deus, não é a nota de 100, não é a sua voz maravilhosa, não é a sua lágrima. O que encanta a Deus é o seu nível de obediência. Pensa no negócio que Deus gosta. É pai. Se tem uma coisa que pai gosta é de filho obediente. É ou não é? Hoje o pai quer que o filho ame. Você já viu uma mãe de hoje pergunta para os filhos: você me ama, meu filho? Fala para a mamãe. Você lembra do seu pai falando isso? Fala para papai que você me ama. Os pais da gente olhavam para a gente e diziam: se você me ama, eu não sei, mas me obedeça que eu te rebento. Ela assim ou não era? Eu rebento você agora. Você lembra? Hoje eu vejo uns filhos falando perto do pai assim: é mentira. Se você falasse quando visse seu pai mentindo, mentira, o que você estava usando nesse local de dente? Que você tem? Se não era uma prótese, sim ou não? Deus quer lidar com Deus, aprenda, certo? Ele vai fazer o que falou que faz. Ele é bom e Ele quer filhos obedientes. Então vamos lá. Se eu aprender a lidar comigo e com minhas emoções, selecionar pessoas e referência, se eu entender que Deus vai falar o que Ele, ou vai fazer o que Ele disse, tanto para um lado quanto para o outro, se eu entender que Ele é bom, e entender que Ele quer que eu obedeça, vivendo nessas 3 esferas, coloca em prática. Vamos fazer o seguinte: coloca em prática e fala comigo daqui a 6 meses, se mudou ou não. Agora, se sair daqui para continuar na mesma ser vergonhice, aí vai dar ruim. Por favor. A gente prega. Hoje eu passei por uma irmã ali na eleição, Ozia. Pensa, a roupa da irmã. Eu vi a irmã de louro e falei: é minha ovelha. Quando eu vi a roupa, eu falei: alguém tosquiou. Meu Jesus, arrancaram os pelos da minha ovelhinha, está quase pelada. Algum óculos escurão. Eu falei: Jesus, meu Deus do céu. Se perguntar para ela quem é o pastor, é ele. Morri. Aqui nós não estamos de brincadeira não. A gente só não consegue controlar a vida dos outros, porque a decisão é sua. Mas você está a fim de vencer? Amém? Então coloca a palavra de Deus na sua vida e vamos mostrar para os outros quem é o nosso Deus. Fica de pé agora. Glória a Deus. Quando sair, sai devagar, porque se tiver pouca gente, volta. Feche seus olhos.
Isso aí, ó. Gente, próximo final de semana tem retiro dos adolescentes. Mande seu filho, ok? Nós estamos aí buscando interagir, fazer com que seu filho seja inserido, certo? No grupo, participe. Então lá fora, procure informações, ok? E traga seu filho para participar conosco. Deram um espirro aí maneiro. Cuidado com o corona. Feche seus olhos. Ser pastor é mó barato. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você está com pressa mesmo? Já atrasei, tem pouca gente. Você quer voltar para Jesus hoje? Levar uma vida com Deus a sério. Dizer para Deus: Senhor, eu estou precisando equilibrar esses níveis. Já achei que tudo dependia de mim, já achei que tudo dependia dos outros, já achei que tudo dependia do Senhor, e minha vida não andou, porque ou eu confiei nos outros, ou eu fui irresponsável achando que minha fé era suficiente para suprir tudo, ou que conseguiria tudo na minha força. Se um desequilíbrio tomou conta da sua vida, e hoje você quer equilibrá-la, a decisão é agora. Então, com muito respeito, em nome de Jesus, se hoje você quer voltar para o Senhor, se você quer começar uma caminhada de fé, só se tem alguém assim aqui, eu quero que você levante a sua mão e eu quero orar por você. Tem alguém? Isso, vem para cá. Sai do seu lugar e vem para cá, eu quero orar por vocês. Vem aqui. Vem aqui um pouquinho. Foi você que você levantou a mão, não? Não, que você fez assim, perdão. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Não? Oi, irmãozão, o culto hoje foi por sua causa, hein? Isso está com moral com a chefia, hein, irmão? Estenda suas mãos para cá e vamos agradecer a Deus. Senhor, muito obrigado pela vida do teu filho. Todos os recursos desse mundo não são suficientes para comprar a alma desse homem. O culto vai acabar, eu não posso ir com ele, mas o Senhor pode. Abençoa e recebe o teu filho nessa noite. Muito obrigado pela vida dele, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Eu preciso só que você dê um pulinho ali, ó. Só para o casal anotar seu nome, que depois eu quero manter um contato com você, e eu preciso disso. Chega lá. Feche seus olhos. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito de Deus seja para com todo o povo do Senhor, e todos digam: amém. Que Deus te abençoe, vá em paz, boa semana. Quarta-feira